A paz do Senhor Jesus, queridos ouvintes do canal A Paz de Cristo, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor, que as bênçãos do Senhor fluam no seu coração, no seu lar e no meio da sua família. Amados queridos, hoje estamos aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar da murmuração. Queridos irmãos, sabemos que a murmuração muitas das vezes é a causa do Senhor retardar a sua bênção, a sua vitória. E Deus, meus amados, Ele não aprova o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, que murmura. E nós, meus amados irmãos, como servos de Deus, temos que ter cautela para nós, meus amados, não perdermos a nossa vitória. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, o versículo 22, que diz assim, ó. Você que tem a Bíblia Sagrada próximo a você, abra aí no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Versículo 22. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. O versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e o guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, sobre o povo murmurava de tudo. Nós vemos que eles murmuraram porque também não tinha água. Eles tinham andado, como diz a palavra de Deus, 3 dias no deserto e não acharam água. Então, meus amados irmãos, o Senhor fez um grande milagre ali naquele lugar, diante aos olhos do povo, transformando, meus queridos irmãos, aquela água que era amarga, ele fez-se aquela água potável, normal, para que o povo bebesse, saciasse a sua sede. Aquela água que era amarga, tornaram-se águas boas para consumo. Mas o povo, meus queridos irmãos, sempre murmuravam contra Moisés, contra o Senhor. O versículo 24 dizia: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, mostrou-lhe um lenho, e lançou sobre as águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatuto
e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que lhe é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, o Senhor ali disse que não iria colocar sobre eles aquelas enfermidades a qual ele tinha colocado posto ali no Egito. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, o povo não deixava de murmurar. Aqui no capítulo 16, o versículo capítulo 16, o versículo 9 diz assim, ó. Eu vou ler o 8, diz assim, ó. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, meus queridos irmãos, o povo murmurou, porque eles achavam, meus queridos irmãos, que Moisés, era o culpado. Moisés ali, Arão. Meus amados irmãos, o povo murmurou que estava com sede. O povo murmurou também quando estava com fome. Mas o Senhor sempre ali estava providenciando a bênção para ele. A ponto daquele povo dizer para Moisés: olha, lá no Egito nós tínhamos fartura, nós comíamos isso, comia aquilo, bebia isso, bebia aquilo, e não faltava nada para nós. E você tirou nós lá do Egito para nos matar aqui nesse deserto com fome. E ali sempre o povo murmurava. Também nos dias de hoje não é diferente, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando as pessoas que o Senhor prometeu uma bênção, o Senhor prometeu uma vitória, salvar seu esposo, salvar seus filhos, e até agora nada. E o povo, meus queridos irmãos, de hoje também estão fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fez no passado. A murmuração é algo que é reprovável diante do Senhor. Veja, meus queridos irmãos, que o povo, eles não tinham o que fazer, só viviam murmurando, só viviam reclamando da situação, como se Moisés fosse o culpado de tal coisa. Meus queridos irmãos, Moisés era um instrumento de Deus. Deus utilizou ele como um vaso para poder guiar o povo de Israel, tirar o povo ali da escravidão. O povo era escravizado, tinha fartura, tinha, mas eram escravizados, faziam trabalhos forçados a troco de dormida, comida. E Deus, meus queridos irmãos, vendo o seu povo ali em sofrimento, ele não teve aquela coisa de dureza de deixar. Então já projetou algo para poder libertar aquele povo de Israel que estava preso ali no Egito, sendo escravizado por Faraó. Aí a Bíblia diz assim, ó: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes tirado para este deserto para matar-nos de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia,
para que eu veja se anda em minha lei ou não. Veja, meus queridos irmãos, o Senhor estava observando que o povo estava pensando que Moisés tirara o povo, eles dali do Egito, para matar eles de fome no meio do deserto. Mas o Senhor, meus queridos irmãos, deu para eles o alimento, o pão do céu, o maná, para matar a fome. Deu a água e deu também o pão para eles se alimentar. A água para matar a sede e o maná para alimentar, matar a fome deles, porque era um povo ingrato, o povo era rebelde. Por isso que muitos, meus queridos irmãos, no meio do caminho não alcançaram até a terra a qual o Senhor tinha ordenado que eles viessem, a qual o Senhor disse que iria tirar eles de lá. Meus amados, se Deus te prometeu algo à sua vida, se Deus te prometeu uma bênção, não murmure. Se você recebeu uma revelação, algo de Deus, porque Deus, quando fala, Ele cumpre. Deus é o Deus que fala e cumpre com as suas promessas. Muitas das vezes nós não recebemos algo da parte de Deus, porque a murmuração está em nós. Talvez murmuramos, abrimos a nossa boca, talvez emprestamos a nossa boca para Satanás, para ficar murmurando contra o Senhor. E o Senhor está com a bênção ali nas mãos, o anjo está com a bênção nas mãos para entregar a irmã e o irmão, e ali ele começa a murmurar, começa a falar contra o Senhor. Quem somos nós, meus queridos? Quem somos eu e você? Nós não somos nada. Se ele falou, se Deus falou, se Deus usou um vaso para falar, se foi ele que usou, ele vai cumprir. Mas não murmure. Não murmure das coisas de Deus, como o povo de Israel fez. E isto, meus queridos irmãos, é reprovável diante do Senhor. Deus não está na vida daquele que vive em murmurar. Levanta da cama, a primeira coisa que faz é reclamar, não dobra os joelhos, não clama, não agradece, não pede a Deus, mas já chega diante do Senhor murmurando. Amados irmãos, a vitória está na mão do Senhor, mas para nós adquirir, receber a vitória de Deus, depende de nós. Como somos diante do Senhor? Somos crentes murmuradores? Crentes, meus queridos irmãos, fingidos? Talvez pensamos que enganamos alguém, ao Senhor talvez, mas não, ninguém engana a Deus. Se você é um crente, uma crente, uma serva, porque crente o diabo é, não é, meus queridos irmãos? Vou dizer assim, cristão, murmurador, você que não tem a paciência de aguardar o momento que vem a bênção, de chegar, porque muitas das vezes a bênção está perto, está quase o anjo descendo para entregar. E quando ele vai entregar a vitória nas tuas mãos, ou nas minhas mãos, a murmuração começa. Ah, por que o Senhor não salvou meu esposo? Eu tenho pedido 1 ano, 2 anos, 3 anos. A minha filha, o meu filho que está no mundão. Eu tenho clamado, todo dia o Senhor tem falado que vai salvar e até agora não salva. Isso é a murmuração que vai impedir muitas das pessoas receber a vitória, a salvação da sua família. Porque o objetivo de Deus, o propósito de Deus para conosco é nos libertar e nos transformar e salvar também a nossa família. Mas muitas das vezes, meus queridos, nós não podemos fazer nada a não ser orar. Muitas das vezes entramos com uma mensagem dura sobre eles, eles não aceitam, mas então é melhor nós se calar e clamar a Deus e largar as coisas
que desagrada a Deus, que é uma das coisas que o Senhor desagrada, é a murmuração. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos ser cristãos verdadeiros. Não se apavore na hora da aflição, na hora que você tiver o inimigo lançar essas coisas sobre nós ou sobre você. Clame a Deus, diga: Senhor, eu não quero murmurar, eu não quero pecar contra ti. Veja, meus queridos irmãos, que o povo, nós vemos aqui o versículo que é do capítulo 16, é aqui que nós lemos, a palavra de Deus diz assim, ó, o versículo 3, e os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes tirado deste deserto para matar de fome a toda esta multidão. Essa é a palavra que os filhos de Israel falaram contra Moisés. Mas se falaram contra Moisés, estavam falando contra Deus. Porque quem mandou Moisés ir ao Egito foi o próprio Senhor. Então, meus queridos irmãos, eles estavam querendo acusar, condenar Moisés, mas, na verdade, meus queridos irmãos, Moisés era um instrumento de Deus, mas os sinais, as maravilhas, quem ia fazer diante do povo era o Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, muitas pessoas foram mortos pelo caminho, foram, meus queridos irmãos, picados por serpentes, abriam-se buracos e muitos morreram, porque a murmuração, ela não agrada ao Senhor. E se você é um cristão que vive dessa forma, passa a deixar de ser murmurador, para que assim a bênção do Senhor chegue mais rápido na tua vida e você possa, ao invés de murmurar, cantar o hino da vitória e agradecer e louvar e enaltecer o Senhor. Que Deus os abençoe, meu querido irmão, que você tenha a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a tua família, no nome de Jesus. Eu agradeço esta oportunidade ao Senhor. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.